Bom dia, graça e paz. Deus abençoe grandemente nosso dia, nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Você está na célula digital da nossa família, família IEJN, Jesus para as Nações. Estou muito feliz e alegre de estar aqui na presença de Deus nesta manhã para falar ao seu coração e ao meu coração da palavra de Deus, que é o alimento da alma e do espírito. E a nossa igreja fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Gostaria de estar te convidando para os nossos cultos. Temos cultos de segunda a quinta-feira, às 7 horas da manhã, das 7 às 8. Temos 2 grandes cultos na quarta-feira, às 15 horas, os decretos, e às 20 horas, família no altar. Você está convidado, em nome de Jesus, para estar recebendo uma palavra ao seu coração, da sua vida, uma direção de Deus. Temos também o nosso canal da IEJN Alphaville, você pode estar acompanhando online. E eu tenho certeza, eu creio que o Senhor irá falar grandemente aos nossos corações. Vamos orar? Nessa semana iremos estar falando sobre a unção que restaura. A unção que restaura, porque Jesus não descarta ninguém. Quem descarta é o homem, mas Jesus não. Jesus resgata, Jesus salva e restaura para a glória e louvor dele. Amém? Pai querido e santo, eu te agradeço por mais este dia, por esta oportunidade de estar aqui para falar da tua palavra, Senhor, que é o alimento da alma e do espírito. Porque, Senhor, tu já disseste na tua palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Obrigado, Pai. Abençoa grandemente, Senhor. Abençoa a tua palavra, Senhor. Estou aqui como instrumento teu, um instrumento para levar o ID de Jesus. Oh, doce amado Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Vem falar aos nossos corações nesta manhã. Vem tocar os corações, Senhor. É o Senhor que convence. Eu estou aqui para semear a palavra, mas quem convence é o Senhor. É o Senhor Jesus que convence nós, a cada um de nós, dos nossos maus caminhos, do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa, Pai, grandemente nesta manhã, a cada lar, a cada vida, Papai. Eu oro neste momento, Senhor, por cada líder, Senhor, dessa nação. Senhor, pelos governantes, Papai, temos que orar por todos, Jesus. Jesus, nosso Salvador, nos ensina, Pai, a ser como Tu é, a amar verdadeiramente. Pai, nos ensina, Senhor, pois sabemos que sem Ti não temos essa capacidade de amar verdadeiramente como Cristo nos amou, como Cristo nos ama. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, obrigado. Amém. Glória a Deus. Gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus que se encontram no livro de Marcos 16, a partir do verso 4, que diz assim: a ressurreição de Jesus é o tema. Verso 4 em diante. Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Veja o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para Galiléia, e lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse.
Então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Amém? Glória a Deus. A unção que restaura é o tema da palavra desta semana. A unção que restaura. Jesus restaura. Jesus não descarta ninguém, como nós muitas das vezes descartamos as pessoas. Olhamos com olhos julgadores, pensamentos, porque o Senhor sonda o coração e os pensamentos. Pecamos. Mesmo que não, que eu e você não venhamos a falar, mas só de pensarmos, de acusarmos por meio de pensamento, já pecamos. Já pecamos contra o nosso próximo, contra o nosso irmão. Jesus não é igual ao homem que lê o primeiro capítulo e descarta, não. Jesus, ele lê Deus, ele já leu o livro todo. O Senhor, quando nos formou, antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, ele já tinha escrito a cada capítulo da nossa história. Ele já conhece o início, o meio e o final. Ele já sabe o final da minha história e ele já sabe o final da tua história. Podemos ver aqui, quando Jesus ressuscitou, ele disse para avisar os discípulos e a Pedro. Mesmo Pedro tendo negado Jesus 3 vezes, Jesus não descarta ninguém. Jesus ali o restaurou, Jesus o curou, é a cura na alma, a cura do interior. Jesus está de braços abertos para restaurar a cada um de nós, independente do que fomos, independente do que somos, do que fazemos. O Senhor quer de mim e de você nesta manhã arrependimento. Arrependimento genuíno, arrependimento que vem do coração. E nos rendemos aos seus pés, Ele restaura, Ele levanta, Ele capacita. Meu Deus é poderoso, Ele é poderoso, Jesus. O seu amor é verdadeiro. A maior prova de amor Cristo nos deu na cruz, por mim e por você. E esse é um dom do amor que temos que buscar por meio do Espírito Santo. Quando estamos na presença do Senhor e temos esse entendimento, é o maior dom. É o maior dom que podemos receber, o dom de amar. Não é fácil amar os nossos inimigos e orar pelos nossos perseguidores, porque não é fácil. Não é fácil, mas eu sei que Jesus está no meu barco, Ele não vai naufragar. Ainda que o inimigo se levante, influencie pessoas para tentar nos atacar, para tentar causar contenda, intriga. Ainda que ele use pessoas para se levantar com mentira, com falsidade, com inveja, ele vai cair por terra em nome de Jesus, que maior é aquele que está comigo, que está com você nesta manhã. É Jesus, o nosso Salvador. Quando eu vejo aqui na palavra de Deus o que o Senhor fez na vida do grande apóstolo Paulo, ali Saulo, antes de se tornar o grande apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele prendia os cristãos, matava, mas mal sabia Saulo, que estava perseguindo Jesus. E quando ele teve um encontro ali com Jesus na estrada de Damasco, ele viveu a maior experiência da vida dele, de ver e ouvir a voz. Quando ele viu Jesus, ele caiu por terra e perdeu a visão. E ali Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou quem que estava ali. Jesus respondeu: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Oh, papai é poderoso. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas e olhamos com os olhos julgadores, mas Deus já tem um grande propósito naquela vida, de resgatar, de restaurar e levantar para a glória e louvor do seu nome, assim como ele ali restaurou e levantou Saulo, se tornou o grande apóstolo Paulo, que foi usado como uma ferramenta poderosa na terra para levar o evangelho. E ali o Senhor disse, Jesus disse a Ananias, que fosse de encontro com Saulo para orar por ele, para que o Senhor devolvesse a sua visão,
Porque ali quando Saulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele perdeu a visão. E Ananias temeu, porque sabia da fama de Saulo, que ele era mau, que ele matava os cristãos, prendia. E Jesus respondeu para Ananias que ele iria se tornar uma grande ferramenta, que ele ia ser usado poderosamente, um instrumento na mão do Senhor para levar a palavra e que ele iria pagar o preço. Pelo nome de Jesus, pelo nome que ele perseguiu, pelo nome de Cristo que ele ali perseguia e matava os cristãos. Oh, aleluia! Nosso Deus é poderoso. O Senhor, como diz o ditado aí fora, não julga o livro pela capa, ele já conhece. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, onde participei do culto da Rede Pérolas, um chá de mulheres, de pérolas, de filhas de Deus na presença do Senhor. Foi glorioso, uma bênção estar na presença dele. E ali buscar, em um lugar que está ali consagrado a ele, para buscar a sua presença ali. Unidas, é unidade. O Senhor requer de nós é unidade, união, em comunhão com os irmãos, porque a igreja é de Jesus. A igreja pertence a Cristo. E eu aprendo na palavra do Senhor que ele é o único juiz de toda a terra e que irá julgar a todos nós. Por isso que nesta manhã nós não viemos julgar os nossos irmãos pelo que eles foram, pelo que eles são. Muitas das vezes estamos na presença do Senhor, mas não estamos totalmente libertos. E muitas das vezes ali nos tornamos julgadores, acusadores, e o Senhor não se agrada. Temos que orar, buscar o amor verdadeiro de Cristo em nossos corações, para ter compaixão e misericórdia do nosso próximo, assim como Jesus teve de nós, assim como Jesus teve de mim e de você. Que nesta manhã o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações. Que, como ele disse, mesmo Pedro negando Jesus 3 vezes, Jesus não abriu mão. Quando Jesus ressuscitou, ele disse, agora vão, no versículo 7. Aqui o anjo disse, agora vão e dê este recado a Pedro e aos outros discípulos. Aleluia. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus, o que Ele faz na vida daqueles que se entregam verdadeiramente a Ele, que se rende à sua vontade, ao seu querer, a buscar se alinhar à palavra. Eu tenho vivido isso na minha vida, uma transformação gloriosa. Gloriosa, o Senhor não vê o meu erro do passado, porque a palavra de Deus nos diz que quem acusa é o nosso adversário, o diabo. O Senhor risca a nossa dívida, apaga o nosso passado quando viemos para a presença dEle. Ele começa ali a nos restaurar, a nos forjar, a nos fazer ali uma nova criatura, verdadeiramente filhos e filhas de Deus. O Senhor não olha para o nosso erro, para o nosso passado, porque Ele sabe que somos falhos. Santo e perfeito é Jesus. É Jesus, não existe perfeição no homem nem na mulher aqui na terra. Estamos todos aqui passivos de erros, mas temos que ter o entendimento de nos arrepender todos os dias das nossas falhas, dos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor e seguirmos a sua palavra em obediência, em espírito e em verdade, como diz na palavra, viver verdadeiramente a palavra, ser limpo pela palavra. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, Ele está de braços abertos, esperando um passo teu. Aqui na palavra de Deus nós podemos ver bem claro que Ele diz, se deres um passo para Ele, Ele dá 2 para ti. Eis que tua porta, Ele diz, bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Abrir a porta do seu coração para que Jesus Cristo entre e possa governar. Porque a paz que precisamos só encontramos nele, em Cristo. A paz que excede todo entendimento só encontramos no nosso Senhor e Salvador. Não está neste mundo, nem nas coisas deste mundo que são passageiras. Está em Jesus, o Salvador, Salvador da humanidade, Salvador da minha vida e da tua vida nesta manhã. Glória a Deus.
glória a Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso e fiel. Ele é o único justo juiz, Ele é o nosso advogado. Ele é o juiz de toda a terra e nada passa despercebido dos seus olhos. Porque a palavra também de Deus diz que tudo quando semear, certamente colherá. Eu entrego tudo a Deus, as injustiças, calúnias, as mentiras. Eu entrego tudo a Ele, porque Ele que vai julgar cada um conforme o seu pensamento e a sua conduta. Ele sonda os corações. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai amado e santo, obrigado. Obrigado, Jesus, por este dia, por essa oportunidade. Hoje eu sei, Pai, que até o ar que eu respiro é um presente teu, é o dom da vida que tu me deste, Senhor. Sim, papai, assim como diz na tua palavra, que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, que o deu, que é o ar que eu respiro, Senhor. Dependemos de ti, papai, que somos sem ti nada. Não somos nada sem ti, Senhor. Somos como folha seca caída no chão que vai para onde o vento leva. Oh, Jesus, que nesta manhã a tua palavra venha alcançar os corações, Senhor. Estou aqui para semear a semente, Jesus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O trabalho é teu, papai. Quando a tua palavra fala o homem, é a humanidade. É a humanidade. Obrigado, Pai, por me fazer entender a tua palavra. Sim, Jesus. Por me fazer entender sobre o mundo espiritual. Tu tem me chamado este tempo, Senhor. E eu já entendi, Pai, o meu chamado, o meu ministério. Oh, glória. Oh, Jesus, é lindo o que tu estás fazendo na minha vida, que tu irás fazer e o que tu irás fazer na vida das pessoas por meio da minha vida. Eu sou uma ferramenta tua, Pai, um instrumento teu, Jesus. Obrigado, Pai, por me apresentar à família IEJN, Jesus para as nações, por fazer parte dessa família, Jesus. Eu oro por todos os meus irmãos, pela liderança, pelo ministério, Pai, apostólico e profético, Jesus. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, Jesus. Sim, papai, visita cada vida, cada lar, papai. Somos corações, Senhor. Tem misericórdia, Pai. O Senhor não abre mão de ninguém. O Senhor não vê como o homem vê, porque Tu é Deus, Pai. Tu é o Deus que restaura, que levanta os caídos nesta manhã, Jesus. Fortalece os fracos, Pai. Sim, papai, firma, Pai, aqueles que estão de pé na rocha que é Cristo. Sim, papai, para que podemos caminhar fiel e firmes a Ti, fiel e obedientes a Ti até que Tu venha, Senhor. Até que Tu venha, porque a salvação é para aquele que permanecer em obediência e fiel até que Tu venha. Oh, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Sabemos que estamos numa guerra espiritual. É uma guerra espiritual, Senhor, que o nosso adversário vai lutar enquanto estivermos nessa passagem terrena, para tentar nos tirar da Tua presença, Senhor. Mas se estivermos um relacionamento firme, intimidade com o Pai, nós não iremos cair da Tua presença, Senhor. Em obediência, viver verdadeiramente a Tua palavra, ser verdadeiramente discípulo de Jesus nessa terra. O Senhor não descarta ninguém. O Senhor não descarta ninguém. O Senhor, Deus poderoso, que nos liberta, que nos transforma, que nos faz verdadeiramente nova criatura em Ti, para Te servir em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, nesta manhã. Eu glorifico o Teu nome santo e poderoso, por novo tempo que está por vir na minha vida. Um novo tempo, Jesus, para glorificar o Teu nome, Senhor. Oh, papai, eu glorifico a Ti, Jesus, porque Tu és santo, porque a Tua misericórdia tem me alcançado. Tu me resgataste, Senhor, das trevas para a luz, me fizeste ter vida hoje em Ti, vida. Me libertaste, Senhor, da escravidão do pecado, e hoje Tu me deste vida. Hoje eu vivo na luz do Teu Espírito Santo que resplandece na escuridão, Senhor. Me enche do Teu amor verdadeiro, Pai, do fruto do Teu Espírito Santo, que são vários. É paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, misericórdia, compaixão, mansidão.
ser manso e humilde como Jesus. Oh, papai, ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de me chamar, me resgatar para levar o ID. Eis-me aqui, papai, para te ouvir, te obedecer, manifestar o teu poder na terra, Senhor, para resgatar as almas. É as almas que estão perecendo, Pai. Guerrear contra o inferno, papai, tu tem me chamado esse tempo. Me preparado, me levantado, me forjado para guerrear contra o meu adversário, o inferno. Oh, papai, eis-me aqui, papai. Eu sou tu e tu és meu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente o nosso dia, nos livre de tudo aquilo que os nossos olhos naturais não veem, mas o Senhor vê. E o motivo de eu estar aqui, de você estar aí, é a misericórdia dele, é a graça dele ter nos alcançado, e a sua misericórdia que dura para sempre, que nos livra de todo o mal, de toda a astuta cilada do nosso adversário. Mas é maior aquele que está comigo, maior aquele que está contigo do que o que está no mundo. Mas para isso tem que estar aliançado com Cristo Jesus para guerrear contra o nosso adversário que é invisível. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe. Paz e prosperidade. Você tenha um dia abençoado, uma semana maravilhosa, cheia de bênção, de alegria, em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus e até mais. Se o Senhor assim nos permitir. Amém? Até mais.